Olá a todos, nós vamos dar início agora à gravação da nossa quarta e última aula da disciplina de Eletrônica Aplicada do curso de Eletrotécnica, certo? Até agora nós fizemos uma abordagem ali passando pelos semicondutores, a formação dos dispositivos que são os diodos, transistores e amplificadores operacionais. Vimos também um pouco da aplicação de cada um deles e na última aula nós abordamos alguns circuitos, alguns modelos de circuitos que são utilizados nos amplificadores operacionais, certo? E vimos algumas fórmulas matemáticas de como calcular o sinal de saída nesses amplificadores operacionais. Nessa quarta aula nós vamos demonstrar aqueles circuitos e fórmulas matemáticas e responder algumas questões, para que isso fique um pouco mais claro para o nosso entendimento. O primeiro deles, e mais simples e também muito utilizado, que é o amplificador inversor. Lembrando aqui, pessoal, que todos esses são utilizados em malha fechada. Malha fechada, a amplificação do sinal vai depender dos valores das resistências. Quando você trabalha com malha aberta, não. O ganho é fixo e determinado pelo fabricante. Quando você trabalha em malha fechada, você, usuário, controla o ganho do seu amplificador operacional. Então, considerando esse amplificador inversor, onde você tem uma tensão de 30 volts na porta inversora, através de uma resistência de 10 ohms, e você tem uma resistência de 100 ohms realimentando a saída com a entrada. E aí se pergunta, qual o valor da tensão de saída? Nós vimos na aula anterior que a fórmula para determinar a tensão de saída é RF dividido por R1 vezes tensão de entrada. Tudo isso com sinal negativo, porque ele é um inversor. Então vamos lá, nós temos RF, que é a resistência de realimentação 100 ohms, dividido pela resistência R1 de 10 e o valor da nossa tensão de entrada 30. Então, resolvendo essa equação, 100 dividido por 10 é 10, menos 10 vezes 30, nós temos menos 300 volts. Então, você tem uma entrada de 30 volts positivo e uma saída de menos 300 volts. Em amplitude, você conseguiu ampliar por 10 vezes o seu sinal. E além de ampliar por 10 vezes, você conseguiu inverter o sinal de entrada, ok? Então é por isso que chama amplificador inversor. Amplifica a saída e inverte o sinal com relação à entrada. Esse segundo é um amplificador somador. Nós vimos também que o arranjo dele é muito parecido com o anterior. A diferença é que você tem mais de uma entrada, mais de uma tensão de entrada. Então ali nós podemos observar, nós temos 4 tensões de entrada, uma de 10, uma de 5, uma de 15 e outra de 10. As resistências que dão acesso à entrada da porta inversora, elas são todas iguais, são todas de 50 ohm. A resistência que faz a realimentação do circuito, que pega a saída para a porta inversora, é um valor de 250 ohms. Então se pergunta, qual é o valor da tensão de saída? Essa resolução ela é quase igual à outra, só que a diferença é que você vai resolver uma entrada e somar com as outras. Então, fazendo a primeira entrada, nós temos RF, é um valor de 250, resistência 1 de 50 vezes a tensão 1, que é de 10. Então, se nós considerarmos só essa primeira fórmula, nós vamos ver que ele é um amplificador inversor. O que eu vou fazer é resolver as demais entradas e depois somar todo mundo. A segunda entrada, 250, resistência de referência lá, dividido por 50, já que todas as resistências de entrada são 50, e a tensão do segundo é 5. E na terceira entrada, aqui nós fizemos só até a terceira entrada, desconsidere o RN. Então, 250 dividido por 50 vezes 15, que é a terceira entrada.
Resolvendo isso, nós vamos ter 250 por 50, 5. Conservo 10, 250 por 50, 5. 250 por 50, 5. Então, 5 vezes 10, que é a tensão da entrada 1, 50. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 15, 75. Somando tudo isso, nós temos 150 volts de entrada. Então, mesma coisa, conseguimos amplificar o sinal e inverter a polaridade. Só que isso foi feito agora somando várias entradas, né? O amplificador diferencial ou subtrator, como nós vimos, ele realiza um ganho da diferença das entradas. Nós temos duas entradas. Observe que aqui, nós temos uma fonte de alimentação na entrada inversora e não inversora, diferente dos outros. Nos outros nós trabalhávamos apenas com uma entrada, aqui não. Nós trabalhamos com duas entradas. E o resultado, a saída, ela vai ser a diferença dessas duas entradas vezes o ganho. E o ganho aqui é calculado da mesma maneira dos demais, né? O ganho vai ser a resistência de realimentação dividido pela resistência de entrada, vezes a diferença entre as tensões. Então, vamos lá. A nossa resistência de malha fechada, que fecha, que faz a realimentação, ela é 500 ohms, dividido pela resistência das entradas, que são iguais e corresponde a 25, vezes a tensão de entrada de uma menos a tensão de entrada de outra. Então, você tem 500 dividido por 25, você tem 20, vezes 50 menos 20, 30. E você tem um valor aqui de 600 volts na saída, ok? Então, se você pega ali 550, você vê que a sua amplificação de sinal foi gigantesca. Você tem um valor de 600 volts na saída. O amplificador diferenciador. O amplificador diferenciador, ele trabalha com um processo de diferenciação, ou seja, ele calcula, digamos assim, ele te ajuda a calcular a inclinação da curva da entrada desse amplificador. E nós vimos que agora nós trabalhamos com capacitores na entrada. Então, lá na entrada agora nós não temos mais um valor de tensão, nós temos uma derivada da tensão no tempo. A derivada da tensão no tempo, ela equivale a 6. O valor do capacitor é de 9 microfarad. E nós temos uma resistência de 10 mega ohm. Então, resolvendo a equação, nós temos menos 10 vezes 9, certo? Vezes a derivada da tensão no tempo. Nós vamos ter aqui 540 volts. O amplificador integrador, ele faz um processo de integração. Como nós vimos, o amplificador integrador, ele realiza a integração do sinal, que é nada mais nada menos do que calcular a área embaixo de uma curva. O amplificador integrador, ele já vai trabalhar com a integral da tensão de entrada em relação ao tempo. De maneira genérica ali, nós adotamos um valor de 10 para a integral da tensão em relação ao tempo. E quem faz o circuito de malha fechada, a realimentação, é um capacitor. Então, a fórmula está aqui, como a gente pode ver, quando a gente viu nas aulas anteriores. E vamos substituir esses valores. Então, menos 1 vezes 10 vezes 0,09 vezes 10. Esse 0,09 é transformando aquele nano em micro. Resolvendo toda essa equação, nós vamos ter que a tensão de saída é de menos 11,1 volts. Bem, aqui nós demonstramos para vocês alguns exemplos genéricos, né, de solução desses circuitos amplificadores. Na aula presencial, nós vamos abordar todos esses conceitos, tentar aprofundá-los, né, um pouco mais, e trabalhar bastante na resolução
de exercícios, principalmente os exercícios relacionados a pontes retificadoras, circuitos transistores e exercícios que envolvam amplificadores operacionais. Tá certo? Eu espero vocês na aula presencial. Até mais.